Querido amigo, querida amiga, o profeta Abacuque, lá no capítulo 2 do seu livro, versículo 4, está escrito as seguintes palavras: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Interessante, o justo viverá pela sua fé. Paulo, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Interessante. O apóstolo Paulo também na carta aos cristãos da Ásia Menor, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Mais uma semana em que nós estamos aí às vésperas de comemorarmos um evento histórico conhecido ou denominado como Reforma Protestante. E quando nós pensamos na Reforma Protestante, nós então precisamos falar sobre os três grandes pilares da Reforma. Sim, três grandes pilares. Primeiro, nós falamos no sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. Segundo tripé, sola gratia, ou seja, somente a graça. E o terceiro, aí é o tripé, então é sola fide, ou seja, somente a fé. Então são três que compõem o tripé da reforma: graça, escritura e sabedoria. No entanto, é amplamente divulgado cinco solas. Né? É isso que a maioria das pessoas tem, é isso que as pessoas leem, é isso que as pessoas veem com grande amplitude nas redes sociais. No entanto, querido amigo, querida amiga, quando nós vemos esses cinco solas, é porque as igrejas reformadas ou as igrejas que têm aí uma certa linha calvinista, essas então é que adotaram e adotam os cinco solas. Nós, igreja luterana, nós então adotamos apenas os três solas: Escritura, graça e também a fé. Somente, olha só, os cinco solas, além da Escritura, além da graça e além da fé, também tem o somente Cristo e somente a Deus a glória. Agora a questão que surge, ou a pergunta que fica é: são três ou são cinco? Pois bem, querido amigo, querida amiga, dentro do evento denominado Reforma Protestante, é preciso lembrar que houve duas alas principais, logo lá no começo, no século XVI, duas alas principais da Reforma. A primeira, denominada a Reforma Magisterial, e também tem a Reforma conhecida como Radical. Dentro da Reforma Magisterial, aquela que teve o apoio do Estado, há três correntes: há os evangélicos, reformados e os anglicanos. E os três solas se deve justamente ao movimento evangélico, composto por Martinho Lutero, Felipe Melanchthon e também o Martin Chemnitz. Então, se costuma dizer que a igreja luterana é uma igreja católica disfarçada. É isso que as pessoas costumam dizer. Quem frequenta uma igreja luterana, elas dizem assim: não, mas a igreja luterana é uma igreja católica disfarçada. No entanto, eu ouso dizer o contrário, querido amigo, querida amiga. A igreja luterana, de maneira bem especial, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela é a igreja evangélica. E por que evangélica? Porque está fundamentada na Escritura. A tradição não é maior do que a Escritura. A palavra do presbitério ou diáconos ou assim por diante
não é maior do que a Escritura. Na verdade, quando alguém me diz que a Igreja Luterana, de maneira especial, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é uma igreja católica disfarçada, eu ouso a dizer assim: olha, na verdade, pensando bem, as outras igrejas é que precisam me convencer que elas são evangélicas. É verdade, elas precisam me convencer de que elas são evangélicas. Afinal, querido amigo, querida amiga, nada é mais evangélico do que afirmar que somente a graça, somente a fé, somente a Escritura. Nada mais evangélico do que isso. Ou há algo mais evangélico do que essa afirmação, do que este tripé da reforma? Os 5 solas que nós vemos amplamente divulgados por aí, eles são das igrejas reformadas, só que são igrejas influenciadas por Eurico Zwinglio, Martinho Busser, João Calvino, João Knox, Henrique Bullinger e Gaspar Oleviano. Então, os 5 solas têm influência de um desses reformadores. Nós não temos essa influência. Então, nós não podemos dizer que temos esses 5 solas. Não, é 3 solas. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, então, ela afirma os 3 solas. E os 5 solas também que nós vemos por aí, divulgados, eles foram assim e são assim amplamente divulgados a partir do século XX e é o resultado de uma reunião de aproximadamente 100 delegados eclesiásticos, entre eles batistas, luteranos, presbiterianos. E essa reunião, então, ela foi convocada pela Aliança de Evangélicos Confessionais e realizada lá na cidade de Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, nos dias 17 ao dia 20 de abril do ano de 1996. Na verdade, eu destaco estes 5 solas. Os 5 solas que se vê por aí amplamente divulgado é uma tentativa de querer mostrar que há unanimidade eclesiástica entre os reformados, mas na realidade não há. Talvez alguém poderia me perguntar, mas pastor, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela é diferente das outras? Em que consiste a sua diferença? Por que vocês gostam tanto, talvez, de enfatizar essa questão de que são diferentes das outras correntes? Querido amigo, querida amiga, somos diferentes e essas diferenças residem em questões doutrinárias. E essas questões doutrinárias, elas nos separam a partir do início da Reforma. Philip Watson, um estudioso da Reforma, ele destaca que a Reforma do século XVI, ela foi uma contenda a favor da doutrina correta. E a questão é sempre a doutrina bíblica. A questão é sempre a interpretação bíblica. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas pastor, lá também se usa a Bíblia. Lá também se abre a Bíblia. Tudo bem. Ninguém discute isso. A discussão se dá em torno da interpretação bíblica. Se os meus amigos, eles destacam que a igreja é sempre reformanda, bem, eu preciso lembrar que é preciso lutar pela correta interpretação da Bíblia. Porque não há doutrina correta sem interpretação correta da Bíblia, da Escritura Sagrada. Por isso, somente a Escritura. Somente a Escritura. Muitas vezes, a Bíblia ela não é interpretada por si mesma. Querido amigo, querida amiga, é claro que neste século XXI, século da pós-modernidade, falar em doutrina é meio que, para muitos, constrangedor e para outros parece loucura. E ai daquele que ousa a falar nesses termos. Era loucura também se colocar contra uma igreja em pleno século XVI. Não era? Mas alguém se colocou. Justamente para dar ênfase no somente a Escritura, somente a graça, somente a fé. E há coisa mais evangélica do que isso? Não há.
Agora, a questão é, por que esse tripé? Por que nós adotamos o tripé do somente a Escritura, somente a fé e somente a graça? A palavra somente, sola, a palavra somente, ela destaca que sem isso não há salvação. Por isso, só três. Somente a Escritura, somente a graça e somente a fé. Só isso me dá a salvação. E sem isso não há salvação. Querido amigo, querida amiga, Cristo é a fonte da fé, da graça e da Escritura. E quando alguns destacam somente a glória, é justamente porque ele, claro, nos oferece e nos dá salvação. No entanto, eu não preciso adotar outros dois solas, eu preciso ficar com os três, porque os três já me dizem tudo o que eu preciso saber para a minha salvação. Os reformadores, principalmente Lutero, eles afirmaram que somente as Escrituras são a única regra de fé e prática para os cristãos. E são as Escrituras que me oferecem e me dão a fé e a graça de Deus em Cristo Jesus. Quando houver e quando há divergência entre Bíblia e tradição, a Bíblia sempre é a resposta correta. Não adianta me apegar à tradição da igreja. Não é isso. Somente a Escritura. No entanto, quando se fala sobre somente a Escritura, é justamente aqui há um divisor de águas. Nem todos pensam assim. Nem todos creem assim. Nem todos dizem e confessam que é assim. Querido amigo, querida amiga, em algumas correntes, acima da Escritura, está a tradição da igreja. Está a própria igreja. Jesus, o Salvador, o pastor da igreja, o cabeça da igreja, ele disse: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A graça de Deus é o outro tripé. A graça de Deus é o que sustenta toda a doutrina cristã. Sem a graça divina, nós somos mais uma religião legalista, mística e sem certeza da salvação. Cristo é quem realizou a obra para a nossa salvação. E essa salvação nós recebemos por graça da parte de Deus. Ela nos é oferecida por graça. Ele, Deus, nos oferece e dá a salvação por meio da graça, e essa graça nos é oferecida por meio da palavra, somente a Escritura. Somente a Escritura me oferece essa graça que eu preciso para a salvação. A palavra é o poder de Deus para a salvação. Por isso é que o apóstolo Paulo afirmou: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não posso e eu não tenho vergonha do Evangelho, porque é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação do que crê. Sem Escritura, sem graça, sem fé, sem salvação. A salvação é obra de Deus. E aqui eu vejo com perigo certas alianças eclesiásticas, porque algumas ensinam que a salvação pode ser obtida por outros meios fora da graça de Deus em Cristo Jesus. Querido amigo, querida amiga, o que diferencia uma igreja luterana proveniente da Reforma de outras igrejas denominadas evangélicas? Vou repetir a pergunta. O que diferencia uma igreja luterana proveniente da Reforma de outras igrejas denominadas evangélicas? Afinal, muitos nos acusam, dizendo que nós somos uma igreja católica disfarçada. E eu agora estou fazendo a pergunta. O que diferencia uma igreja luterana proveniente da Reforma de outras igrejas evangélicas? Nós afirmamos que a salvação é somente pela graça, pela fé e pela Escritura. Muitas outras correntes acabam acrescentando um sinal de mais. Ou seja, fé mais alguma coisa igual salvação. Graça mais alguma coisa
igual salvação. Escritura mais alguma coisa, igual salvação. No entanto, querido amigo, querida amiga, não é um sinal demais. É somente graça igual salvação. Fé igual salvação. Escritura igual salvação. Observe esse detalhe. A Escritura, ela me oferece, a Escritura me dá Cristo Jesus. A fé presente de Deus por sua palavra, pela Escritura, me agarra a Cristo Jesus. A graça me justifica diante de Deus em Cristo Jesus. Por isso, dia 31 de outubro, é dia de exclamar: obrigado, meu Jesus. Sim, obrigado, Jesus. Obrigado, mesmo que eu seja tão travesso, em Cristo eu recebo a doçura da salvação. Por isso eu posso terminar dizendo o que escreveu o apóstolo Paulo: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E poderia terminar também com as palavras do apóstolo Paulo na sua segunda carta ao pastor Timóteo: desde a infância sabes as sagradas letras, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia me torna sábio para a salvação em Cristo Jesus. Ele me dá, então, a graça por meio da Escritura, por meio da fé. E pela fé nós somos salvos e nós vivemos pela fé. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, forte abraço, fique com Jesus. Se você quiser me acompanhar lá no YouTube, é Edson Ronaldo Tressman, Cristonectado. Deus te abençoe, fique com Cristo, um forte abraço. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.